Pessoal, durante o mês de novembro e dezembro, nós vamos estar exibindo aqui no Espaço Rondonópolis entrevista com pessoas que fizeram parte, tiveram participação aí no desenvolvimento de Rondonópolis ao longo dessas 6 décadas, né? Já que Rondonópolis completa no dia 10 de dezembro 60 anos. O meu entrevistado de hoje tem 33 anos de Rondonópolis, é natural do estado de Goiás, rodou Brasília e veio parar aqui em Rondonópolis há 33 anos atrás. Para quem não conhece, esse é o Altamiro Maia. Altamiro, obrigado pela sua presença aqui no Espaço Rondonópolis. Bom, eu trouxe você, lógico, pelo tempo que você tem aqui na cidade, mas você teve uma participação importantíssima aqui no desenvolvimento ali da região do Conjunto São José, ali do Jardim Tropical. Mas antes de você falar desse trabalho que você fez, conta um pouquinho da sua história. Nasci em Ceres, mas com 2 anos de idade eu fui para Brasília com meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. Em 1954. Era o início da capital federal, milhares de pessoas, os candangos famosos, e meu pai foi um desses candangos, que na época se chamava candango. Hoje são piotários, pioneiros otários, porque não ficaram ricos, e foi o caso do meu pai. Apesar de que outros chegaram na época, tão bilionários, mas é outra história. E na verdade eu trabalhava numa empresa lá em Brasília por nome de Seba S.A., que é uma das maiores empresas do país em reflorestamento hoje. Na época era só madeira bruta mesmo, tábua e etc. E aí esse meu concunhado Antônio Lourenço Neto, que todos da cidade eu tenho certeza já viu falar, o popular Campo Limpo, que infelizmente Deus o levou, ele esteve em Brasília em 1981 e me convidou para que eu viesse conhecer Rondonópolis, que ele tinha um projeto para mim. E eu conversando com a minha mulher, ela acatou o pedido. Você sabia onde é que ficava Rondonópolis? Não, eu simplesmente sabia que era no Mato Grosso, mas como a maioria das pessoas que não conhecem Mato Grosso, acha que ainda, até hoje, é onça, é índio no meio da rua, é jacaré. Então eu também tinha essa impressão. Mas eu vim a Rondonópolis com o Campo Limpo, e chegando aqui eu me apaixonei pela cidade, na primeira vista. Nós descemos na Coab velha onde ele morava, ele veio num Maverick, eu me lembro até hoje, de Brasília até aqui, e chegando na Coab, na casa dele, a primeira vista que eu vi foi, sei lá, eu senti algo que era aqui a minha terra. Então, eu comecei a me inteirar do que era Rondonópolis. Aí surgiu, 6 dias depois que eu estava em Rondonópolis, 6 dias depois, um convite para me trabalhar numa empresa aqui de Rondonópolis. E eu já estava programado com o meu concunhado, o Campo Limpo, para começar um empreendimento de casas no Jardim Tropical, que foi em 1982, exatamente, outubro, novembro de 82. E aí, como ainda não tinham dado início às obras, alguém, vou citar até o nome dessa pessoa, Alessi, que na época era gerente do Ponto Certo, na época Pontaut, ele é vivo até hoje, mora no Conjunto São José, ele me convidou para mim ir trabalhar com ele no Ponto Certo. Precisava de uma pessoa, segundo ele disse na época, do meu naipe, um conversador, etc. Tal, e se eu poderia ir para Presidente Prudente fazer um curso de 30 dias com a empresa. Eu conversei com a minha mulher, como sempre, tudo eu peço a opinião à minha mulher. Na época meus filhos eram menores, tinham 5, 6 anos. E aí a mulher falou, não, tudo bem, se for para o bem geral da nação, vaza. E eu fui para Prudente. Só que eu iria ficar 30 dias em Prudente. Com uma semana, o diretor da empresa, na época, me disse, não, você pode ir embora e assumir a loja, porque você está dando aula para os meus gerentes aqui. Porque eu trabalhei a vida toda com isso em Brasília. Era o meu serviço. Então eu vim assumir a loja. Ponto Certo 1 na Vila do Amazonas. Fiquei 6 meses só. Porque aí começou o empreendimento tão esperado pelo finado Campo Limpo e por mim também. E na época, onde eu comecei a minha vida comercial, aqui em Rondonópolis, digamos assim, a região lá do Jardim Tropical era uma fazenda. Englobava o Buriti, parte do Monte Líbano, Conjunto São José 1, 2, 3, Marechal Rondon. Tinha, o único bairro que tinha mais próximo era hoje Serra Dourada, na época, Vila da Paia. Não era palha não, é paia mesmo, no duro. Era todas cobertas com babaçu, ou sei lá, essas palhas de coqueiro. E aí
eu fui para o Jardim Tropical. Não tinha nada, era uma fazenda, e o doutor Eduardo Pérez, proprietário na época da Congepel, eu nem sei se essa empresa existe hoje ainda, Eduardo Pérez é genro do dono do cartório. E ele tinha um prédio lá, um galpão. E ele perguntou para mim se eu não queria colocar ali o meu empreendimento na época. Eu me prontifiquei e falei, não, eu vim para cá para trabalhar, então eu vou colocar. Aí meu pai veio de Brasília, uma semana depois que eu estava aqui, o velho já veio para me olhar, né, para ver. Aí eu tinha um dinheirinho que eu recebi da minha firma, da empresa que eu recebi, os meus direitos, e vendi a minha casa em Brasília, que era minha, que eu recebi lá X, lá chama Sociedade de Habitação e Interesse Social. Eu tinha uma casinha muito boa, murada, perfeita a casa. Aí eu vendi a casa e não trouxe nenhuma cadeira. Do jeito que a casa estava, eu vendi com todos os móveis. A única coisa que eu guardo recordação e choro até hoje é que eu trouxe uma lambreta. Eu era dono de uma lambreta azul e branca, 1975, e essa lambreta eu trouxe para Rondonópolis. Foi a única coisa que eu trouxe, numa Kombi de carroceria. Rapaz, deu trabalho, hein? Muito trabalho. Ao passar Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, para Alto Araguaia, que é apenas um córrego, lá é um córrego, mas é o Rio Araguaia, eu desci da Kombi e ajoelhei no asfalto, no meio do asfalto, e pedi a Deus para que eu entrasse com o pé direito no Mato Grosso. E parece que isso aconteceu. Então eu tenho que dar graças a Deus que eu cheguei em Rondonópolis e fui, como se diz, eu fui endeusado aqui nessa cidade, fui em todos os sentidos. Aí então eu comecei a minha vida no Jardim Tropical. O Eduardo Pérez me cedeu esse salão, por sinal um salão muito bom, está até hoje lá, hoje é o centro comunitário. E eu botei lá umas garrafas de pinga, uma cerveja, 3 mesas de sinuca e comecei a trabalhar. 10 dias depois, apareceu um engenheiro de Brasília, de uma firma chamada COSIC. Hoje também ela não existe mais com essa razão social, ela está em Brasília, mas com outro nome. Dr. Gilson, Dr. Geraldo e Dr. Hernani, eram os 3 proprietários dessa empresa na época. Essa empresa ela fez Conjunto São José 1, 2, 3, Marechal Rondon, ali perto do Jardim Atlântico, ao lado, Europa, e fez todo o esgoto que existe na cidade de Rondonópolis, foi feito por essa empresa. E essa empresa ela trouxe todos os funcionários de Brasília, porque a mão de obra deles era tipo especializada. Então, nordestinos, 90% nordestinos. E trouxe esse pessoal para cá. Primeiro chegou os 3 donos. Eu não estava na hora em casa, a minha mulher atendeu, ela falou, nós somos de Brasília e vamos construir aqui um conjunto habitacional e a senhora está fazendo um almoço, parece aí cheirando e tal. Aí ela, estou fazendo uma comida aqui e tal. Que comida que é? Arroz, frango ao molho, com açafrão e salada. Aí falou, será que a senhora poderia aumentar para fazer mais 3 pratos que nós vamos comer também? Aí minha mulher falou, tudo bem. Aí ligou não, minto, ela não ligou porque não tinha telefone celular. A minha mulher pediu para alguém me procurar e me achou. E me levou, aí eu cheguei, cumprimentei os caras, eles jantaram e adoraram a comida. Aí falou, é o seguinte, seu Altamiro, nós estamos chegando hoje aqui e vamos trazer uma média de 50 homens para cá para construir um empreendimento aqui, casas habitacionais. E gostaria de saber se o senhor teria condições de atender a gente com almoço, janta, café da manhã, porque eles são de Brasília, eles não têm onde comer. E nós não vamos comer de marmitex, tal, porque afinal de contas, uma comida dessa aqui não é para todo mundo, e pá. Falei, beleza, posso peitar. Aí comecei a fazer comida para esse pessoal. Na época, 50 homens. Era café da manhã, almoço e janta. Eles ficavam de segunda a segunda dentro do meu bar, depois do expediente, jogando sinuca, baralho. Então, eu peguei uma certa fama, todo mundo na cidade me conhece, Maia. Por que me conhece? Nesse ponto lá que eu comecei, era parada de ônibus, ponto final de ônibus, correio, eu vendia gás, eu vendia material de construção, eu vendia de tudo. 13 casas tinha no Jardim Tropical, começou com 13 casas. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Aí com 10 dias que entregaram as casas para essas 13 pessoas, eles mudaram de lá, porque não tinha nada. E eu firmei o pé. Um mês depois, eles vieram
e colocaram uma bomba d'água, que eu tenho até a foto aqui comigo, aqui, de onde seria hoje o Sanear lá. E aí eles fizeram um poço artesiano. E eu que ligava e desligava, 5 horas da manhã e 10 horas da noite eu desligava esse motor. Aí apareceu os primeiros moradores do Jardim Tropical, que eu posso citar alguns nomes que são pessoas conhecidas na cidade. Pindu, ex-jogador do União. Castilho, da Rádio Clube. Professor Gilson Lira. Vou citar outros. Dari Antônio Paz, hoje não está aqui, está na Bahia, está plantando soja na Bahia. Esses foram os primeiros. Eduardão, que nós chamávamos, também não está no Mato Grosso. Não sei nem onde ele está hoje. E mais uma centena de nomes. Se eu for citar aqui, eu vou ficar a noite toda praticamente citando nomes. Então começou com esse pessoal. E aí por eu ter lazer, alimento, bebida, cigarro, comida, o meu bar vivia lotado 24 horas por dia. Inclusive os concorrentes, que eram poucos, porque não tinha comércio naquela região. Mas o povo aqui do centro, Jardim Atlântico, Jardim Mato Grosso, Coab, iam para lá para comer, para beber, para jogar um baralho, para jogar sinuca e tal. Jogar futebol, que hoje, onde é o posto do Juari, lá no Tropical, onde é o posto hoje, era um campo de futebol. Eu tenho até foto também, aí entregando um troféu para um cabra na época lá. E aí, então, começou a vida. Aí mudou, 50 famílias, completou o Jardim Tropical, que são só 50 casas. O Jardim Tropical só são 50 casas. Aí o Jardim Tropical hoje tem casa lá de 500 mil reais, 600 mil reais, mansão. E na época era só 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cimento rústico. Água, né? Não tinha água. Aí quando chegou luz, chegou tudo. Bom, aí terminou o Jardim Tropical, começou o Conjunto São José. Aí começou o Conjunto São José, esse mesmo pessoal. Aí as casas estavam todas elas no alicerce, a minha já estava pronta. Porque o meu cunhado era o responsável pelo escritório da Coab. Falou, ó, muda para lá para ficar mais perto da peãozada. Aí eu já mudei para lá, já fiz um troço mais ampliado, aí coloquei material de construção, coloquei tudo para vender lá. E a grande vantagem é a seguinte, que todo mundo lá queria fazer um aumentozinho e tal, eu ganhei dinheiro. Hoje era para mim ser eu não vou exagerar não, mas se eu tivesse tocado, eu seria hoje um concorrente forte do maior comerciante do ramo em Rondonópolis. Eu não vou citar o nome para não fazer propaganda para ele. Todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Eu teria um concorrente forte dele, mas infelizmente não deu. Eu vendia 1000 sacos de cimento por mês. Comprava no Irmão Soares, ganhava tipo 10 centavos por cada saco. Mas vendia 1000. Então isso tudo fazia gerar capital. Além das refeições que eu recebia regiamente, toda semana, um cheque empresarial da COSIC. Nunca deixou em 10 anos, eles nunca deixaram de me atrasar um dia sequer. Então eu ganhei a comida, porque eu comprava na Moreira, na época, eu comprava na Moreira um preço bem mais baixo, comprava muito. Eu ganhava a minha comida, da minha mulher, da minha família, e vendia a comida para eles a um preço plausível, mas que dava lucro para mim. E aí foi indo. Aí surgiu Conjunto São José 2, da mesma forma, Conjunto São José 3, da mesma forma, esse mesmo pessoal. Marechal Rondon, da mesma forma. Aí surgiu, no Marechal Rondon eles reempreitaram, entraram num acordo, eu não sei muito, não foi a COSIC que terminou essa obra. A COSIC, ela fez em Cuiabá centenas de prédios, obras, casas populares, era uma empresa muito potente aqui no Mato Grosso. Mas infelizmente, política atrapalhou o esquema e eles tiveram que mudar para Brasília. Faliu, abriu falência. Hoje não é COSIC, mas não existe esse nome. Certo? E aí eu continuei a minha vida no comércio. Aí eles foram embora e eu continuei no comércio. Aí eu toquei danceteria, toquei bailão mesmo, pesado. E gente do Mato Grosso inteirinha para lá. Sexta, sábado e domingo, o Conjunto São José era o point da cidade. É como se fosse hoje, digamos, aqui na Lions, um local, entendeu? Era o point. O cara ia daqui com a namorada, com a esposa, de todos os bairros da cidade, lá pro meu ponto, lá pro meu negócio. Isso era que época, mais ou menos? Aí já era 85, 86. Eu tenho até hoje, onde é hoje uma empresa nossa, dava uns 700 metros quadrados. Eu comecei o seguinte, eu cerquei com tela, e botei uma lona preta e um somzão muito bom, iluminação bonita. Fazia danceteria. E de vez em quando eu variava, botava forrozão. Denis Mares cantava lá comigo. E muitos cantores daqui da cidade, Thiago, os cantores
da época, todo mundo fazia os fins de semana lá. E eu ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Eu fui o maior vendedor da escola, sem ser particular, assim. Eu ganhei prêmio da escola aqui em Rondonópolis por vender mais cerveja. Foi o maior. Nenhum bar em Rondonópolis vendia igual eu vendia. Eu tenho foto e tenho tudo recebendo o prêmio da escola na época. Então eu deslanchei realmente, deslanchei. Ganhei muito dinheiro, muito dinheiro, mas infelizmente surgiu a política na minha vida. Em 88, eu fui candidato a vereador. Em 1988 eu fui candidato a vereador. E política é política, vocês sabem que política é política. E eu, infelizmente, o J. Barreto, que na época era o candidato a prefeito, sagrou-se vencedor, e eu, candidato a vereador do lado dele, perdi. Eu tive 139 votos. 139. O vereador mais votado do PMDB na época, eu era do PL na época. O vereador mais votado teve 336 votos, que era o Jodex Soares, foi eleito. Gilmar Fabres, do meu partido, teve 484, se não me engano, e foi eleito também. Então o meu negócio foi legenda. Inclusive um dia desse, brincando com o prefeito, o atual prefeito, ele me disse: você estava na legenda errada, se você estivesse na minha, você tinha sido eleito. Porque ele perdeu para nós por diferença de 300 e poucos votos, por Barreto. E aí eu entrei na política e de braço aberto mesmo, e aí eu quebrei. Dei todo o que eu tinha, o meu patrimôniozinho que eu tinha, para os eleitores. Inclusive a história de hoje, onde essa eu faço questão de frisar, sem toque religioso, sem querer desfazer de nenhuma religião. Eu sou católico, apostólico, romano, batizado, crismado e consagrado. Eu tinha esse empreendimento lá, onde eu fazia os meus bailões, as minhas festas, e surgiu depois da campanha, antes da campanha política, na época do J. Barreto, surgiu um pastor de uma certa igreja, Só o Senhor é Deus, o nome da igreja. E ele me propôs um acordo que trocaria por votos se eu desse aquele prédio para ele. Ele me elegeria. Ele disse que só na igreja dele teria 500 votos. Eu conversei com o prefeito na época, J.